Bom dia a todos, paz de Cristo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Eu quero agradecer o convite que me foi feito. E estou assim, muito feliz também porque eu estou com a minha família aqui, né? Dona Josi lá atrás, minha esposa, lá meus filhos, o Arthur, Davi, lá no fundo. E o Vitor, que é o meu sobrinho, filho. Cadê o Vitor? Acho que ele foi ouvir a palestra da santificação. Está andando, ó, está lá atrás. Está lá atrás, foi ouvir a palestra da santificação. Joia. Eu sou presidente da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a CEBI. CEBI é uma faculdade em Brasília, na área de teologia, e que recentemente foi credenciada pelo MEC para ofertar outros cursos também, além da teologia. Trabalhamos muito com a área de aconselhamento bíblico e mantemos um centro de aconselhamento de pessoas. Eu trabalho como conselheiro bíblico também há mais de 18 anos. E, além disso, a nossa faculdade ela tem uma editora. Essa editora tem publicado alguns livros, inclusive os meus 2 principais livros foram tirados da editora Fonte Editorial, que era quem os publicava. Talvez você ainda encontre alguns desses 2 livros na livraria Saraiva. Mas hoje ele é publicado pela faculdade da CEBI. Esse livro é a minha dissertação de mestrado no Mackenzie. Eu fiz o meu mestrado em exegese no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e fiz também um outro mestrado em linguística na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse livro trata do porquê a afirmação de que Gênesis 1 é um mito sob a ótica da literatura é uma prova de ignorância literária. Esse aqui é um estudo detalhado sobre gênero literário. E sobre gênero literário, Gênesis não pode ser classificado como um mito, e esse livro expõe isso. O meu outro livro não está aqui, não deu tempo de pegá-lo na faculdade, que é O Amor de Deus Derramado em Nossos Corações. Ambos foram indicados para publicação. Esse foi indicado pela Universidade Mackenzie para publicação, e o outro foi indicado pela Universidade Luterana para publicação. Um outro livro meu que está aqui é esse aqui, Certeza de Salvação. É um livreto para que pessoas entendam por que nós cremos ser possível ter a certeza da salvação. E outros livros que tem aqui, que foram trabalhos publicados pela CEBI, devido ao tempo eu não vou gastar para falar deles, você pode me procurar se tiver interesse posteriormente. Tá joia? Pois bem, eu quero convidar você a tomar a palavra de Deus, eu quero fazer uma leitura. E a intenção não é fazer uma exposição bíblica desse texto, ainda que eu seja um apaixonado pela exposição bíblica, mas é mostrar algo que tem acontecido com a igreja. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículos 16 e 17. A palavra de Deus diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma coisa muito impressionante é que até o século XVIII, no cristianismo não havia um questionamento sobre o que nós acabamos de ler. Até o século XVIII, todo o cristianismo cria piamente que a Bíblia, ou a Escritura Sagrada, era um texto inspirado por Deus. E era um texto totalmente útil, não somente para a salvação do homem, como Paulo havia colocado no versículo 14 e 15, mas ele era um texto também útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Nem mesmo na Igreja Católica Romana havia essa discussão.
Na Igreja Católica Romana, até o século XVIII, a Bíblia era a palavra de Deus inspirada. O grande problema da reforma com a Igreja Católica Romana não foi se a Bíblia era a palavra de Deus ou não. Até recentemente, 1962, Concílio Vaticano II, a Igreja Católica Romana voltou a reafirmar, através de 2 documentos dela, Divinus Afflantes, e um outro documento chamado Dei Verbum, que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Então perceba, esse não era o problema. Na Reforma Protestante, o problema era se ela sozinha revelava toda a verdade de Deus, ou se tinha uma outra fonte da revelação. Então os reformadores disseram, sola Scriptura, somente a Bíblia. E a Igreja Católica dizia, não, a Bíblia mais a tradição. Então isso foi até o século XVIII. Só que no século XVIII aconteceu uma reviravolta cultural, filosófica cultural, chamada Iluminismo. Esse movimento era um movimento que veio, na verdade, coroar algo que começou lá no século XV, mais ou menos. Talvez o século XIV tenha sido o pré-lançamento da coisa. Que era o conceito do liberalismo cultural. A Renascença, que foi o período que a Reforma viveu, ela foi plantando algumas questões que no século seguinte, no racionalismo de Descartes, René Descartes, vocês devem ter estudado esse cara por aí, se tornaram consolidados no período do Iluminismo, desse movimento filosófico. Esse movimento, ele tinha por base a seguinte questão. Tudo e todas as coisas devem ser regidas pela razão. E aquilo que não cabe na razão humana, com certeza não pode ser verdade. Esse era o ponto. Por isso a palavra iluminismo, que foi um movimento que surge na Alemanha, encontra força na Inglaterra, e na Inglaterra entra para a igreja cristã evangélica, não a cristã evangélica aqui, não confundam as coisas. Entra na igreja evangélica, por meio do movimento inglês. E a grande questão era, ele chamava de iluminismo porque era essa luz da razão sobre a verdade. E aí eles, como todo movimento filosófico, plantaram a sua doutrina. E a doutrina desse iluminismo chama-se liberalismo. O liberalismo estava baseado em 2 coisas, basicamente. Liberdade e igualdade. Esses passaram a ser os temas centrais do movimento iluminista. Liberdade e igualdade. E quando eles tentaram colocar isso na prática na Europa, eles aplicaram isso a 3 áreas estruturais básicas da sociedade. Primeiro, vida política. É daí que surge o liberalismo político. Até recentemente no Brasil, nós tínhamos um partido chamado PFL, Partido da Frente Liberal. Tinha um outro também, chamado PL, vocês nem conhecem mais, Partido Liberal. Isso tudo era ligado a esse pensamento iluminista do liberalismo político. Ora, igualdade e liberdade tinham que ser aplicados à vida política, porque no momento que o iluminismo surge, nós ainda estamos vivendo um período de transição de formas de governo. Ainda predominavam as monarquias. E a ideia é assim, abre tudo para todo mundo ter direito de. E eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram implantar uma mentalidade de política baseado na democracia. E é interessante, não é meu assunto aqui, mas é só para você pensar como isso é muito louco. O princípio básico da democracia diz o seguinte: todo poder emana do povo. O que já deveria ser o suficiente para a gente perceber que a democracia é do demônio. Até o nome já diz, né?
demo. Isso é palhaçada, eu quero deixar bem claro. Às vezes eu brinco com isso, o pessoal diz assim, caramba, eu não sabia disso. Ai, ai, ai. Mas brincadeira à parte, você percebe que isso é uma afronta à verdade de Deus. Porque não existe esse papo de que o poder emana do povo. Biblicamente, todo o poder emana de Deus, que permite ao povo que o exerça em seu nome. Essa é a visão bíblica. Então, o conceito de democracia é uma loucura. O fato é que esses caras conseguiram emplacar isso por meio de democracia, 3 poderes, esse negócio todo. Na economia, também eles não tiveram muita dificuldade, porque o povo estava insatisfeito. Uma vez que os monarcas só permitiam a alguns dominar ou exercer o controle econômico da sociedade. E então se estabelecia uma espécie de casta social mesmo imposta na cultura ocidental. E aí tinha uma mentalidade francesa, né, de política na época, que foi a que prevaleceu, que foi a mentalidade do laissez-faire, laissez-passer. Esse negócio de francês, eu não acho esse negócio muito de homem, não, esse negócio de francês. Mas esse negócio de biquinho, laissez-faire, laissez-passer, eu tenho um problema com isso, mas é sério. Não, assim, coisa de macho é alemão, rapaz. Negócio de macho, velho. Negócio de laissez-faire, mas tudo bem. Em todo caso, prevaleceu também no liberalismo econômico o laissez-faire, laissez-passer. Que de uma forma prática significava deixe fazer e deixe acontecer. O governo não tem o direito de interferir na economia. E eles conseguiram também emplacar esse negócio. O que também não me parece muito sábio. Eu acho que nós já tivemos 2 demonstrações de que esse negócio aí, o laissez-faire, ele não é tão sábio. Primeiro, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Foi o primeiro grande teste que mostrou que se o governo não fizer interferência na economia, a tendência da economia é se autodestruir. E mais recentemente, no último governo de Fernando Henrique, o mundo experimentou de novo uma crise por causa da não interferência do Estado na economia. Mas esse também é um outro assunto para ser pensado, né? Talvez numa outra ocasião sobre essas questões. Só que tinha um terceiro pilar social que o liberalismo, fruto do iluminismo, precisava quebrar na sociedade, que era o problema religioso. Porque foi aí que eles encontraram a grande dificuldade. Lembra qual é a base de todo o liberalismo? Liberdade e igualdade. E a sociedade ocidental, ela é até hoje controlada, quer os esquerdopatas gostem ou não, ela é controlada pela fé judaico-cristã. Não adianta você fugir disso. Século XVIII, principalmente, a Europa está vivendo um conflito cristão, mas você percebeu o que eu acabei de dizer? É um conflito cristão. De um lado você tem católicos, e são cristãos, ainda que você possa ter problemas sobre se são salvos ou não, e de um outro lado você tem protestantes, e são cristãos. A sociedade ocidental é, por natureza, uma sociedade predominantemente cristã. E a fé cristã sempre foi um problema para os liberais. Por quê? Porque o conceito de liberdade e igualdade não encontra apoio na fé cristã. Primeiro, que a liberdade é uma utopia. Você pode cantar como quiser, e muito crente, né, que cantou lá na década de 80, eu acho, ou de 90, né, um hino que cantavam nessa época do carnaval, assim, liberdade, liberdade, abre as asas, e tinha irmão lá balançando o corpo, né? E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Loucura. Biblicamente, isso é uma grande mentira. E por isso os iluministas tiveram muitos problemas com a fé cristã. Ora,
rapidamente para você pensar, o nosso tempo não dá para explorar muita coisa, eu quero chegar num ponto com você aqui. Mas, biblicamente, todo homem, ele é escravo. Eu e você somos escravos. Há uma obra maravilhosa de Martinho Lutero chamada Nascido Escravo. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Cristo Jesus. Não tem para onde você fugir. Você não é livre para fazer o que você quer. Ou você faz o que faz, dominado pelo pecado, pela lei do pecado que opera dentro de você, ou você faz o que faz, controlado pelo coração de Cristo, ou o novo coração que Cristo te deu. Mas você não é livre. E isso no século XVIII e XIX ainda era muito claro na fé cristã. Hoje não é mais, entenda. Quando eu falo isso em alguns lugares, as pessoas dizem, mas a Bíblia não diz que Jesus nos libertou. Sim, do pecado e para Cristo. É por isso que uma das palavras que caracteriza o cristão no Novo Testamento, essa palavra é usada muitas vezes, são mais de 200 ocorrências em todo o Novo Testamento, é a palavra doulos. Que o nosso tradutor insiste em fazer um eufemismo, né, para tornar mais fácil o negócio, servo. Paulo, servo de Jesus. Não, só que quando o pessoal no primeiro século lia essa palavra, ninguém pensava num servo. A palavra indicava diretamente um escravo. E é interessante que nenhum discípulo no Novo Testamento tinha problema em dizer, cara, eu sou escravo de Jesus. Isso por uma questão muito simples. Porque Jesus é sempre um Senhor, daí o contraste. Ele é o Kyrios. Ele é o Senhor que ama esses escravos e lhes chama de amigo. Mas não deixamos de ser escravos. Então, esse problema para os iluministas era complicado. E tinha um outro problema, a igualdade. E eu nem quero entrar em outras discussões da igualdade, porque você vai ver que isso também é uma loucura. Eu quero apenas me ater a um problema bem direto deles. Na igualdade, eles diziam que toda forma de religião era válida. Por que nós cristãos insistíamos em dizer que não? Por que nós insistíamos com esse papo de que se o cara morrer sem Jesus, ele vai para o inferno? Não, essa religião aí é muito sanguinária, é muito torturadora. Não, tem que ter igualdade, todos os caminhos levam a Deus. E aí pegaram aquela frase lá, né, que era típica do mundo romano, que todos os caminhos levavam a Roma, por causa da Pax Romana, que foi a forma de governo que os romanos estabeleceram para pacificar as estradas que levavam a Roma. Aí se criou esse conceito, todos os caminhos levam a Roma. Então eles criaram o conceito, todos os caminhos levam a Deus. Esse negócio do cristianismo é muito... Só que nós continuávamos insistindo, não. Ainda que a gente diga assim, olha, infelizmente, se você morre sem Cristo, o seu destino é o inferno. E eu não digo isso com prazer. Eu não digo isso com nenhuma forma de alegria no meu coração. Até porque a própria Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Mas a justiça requer essa punição. Nós não podemos dizer que todos os caminhos levarão a Deus. Então perceba, esses dois entraves no cristianismo se tornaram a pedra no calcanhar do pessoal do liberalismo, que no primeiro momento não tem uma intenção diretamente para a igreja, era um plano, era um projeto social, mas que obviamente alcançaria a igreja. Como então quebrar o cristianismo sobre essas questões? Porque, entenda, politicamente, ok, já tinha estabelecido a mudança política. Economicamente, já tinha estabelecido também. Mas o cristianismo era um entrave. E do ponto de vista muito prático, ainda é um entrave, apesar deles estarem ganhando o território dentro do cristianismo atual. Mas os cristãos ainda são um problema para essa turma. O que fazer, então? Primeira coisa que eles fizeram
foi um ataque direto à pessoa de Jesus Cristo. Porque de onde que nós cristãos tirávamos esse negócio da nossa escravidão e da não igualdade das religiões? Da pessoa de Cristo Jesus. E por que isso estava atrelado a Cristo Jesus? Por uma outra questão muito simples. Ao contrário de qualquer religião, nós somos a única religião que afirma que o seu fundador é o próprio Deus encarnado. Buda nunca disse que era Deus encarnado. Maomé nunca disse que era Deus encarnado. E se você continuar olhando todas as religiões, nenhum dos seus fundadores disseram que eram deuses encarnados. O problema é que, segundo o Novo Testamento, Jesus havia declarado ser Deus. Os apóstolos disseram que ele era Deus. É por isso que o cristianismo então dizia, nós não temos como negociar a nossa verdade. Porque foi o próprio Deus que invadiu a nossa história, se fez homem e atestou a verdade para nós. E isso então era um problema. Lembra como é que Jesus coloca esse negócio? Ele diz, eu sou o caminho. Não é um dos caminhos, percebe o problema? Eu sou a verdade, não é uma das verdades. E eu sou a vida. E a conclusão dele óbvia é, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ora, perceba essa frase dentro do contexto do iluminismo, da igualdade. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Ué, mas peraí, e o budista? Não, é só por mim, rapaz. Tá, e o Bhagavad Gita? É só por mim, você não entendeu. E o hinduísmo? É só por mim. Perceba, essa frase era um problema. Então eles tinham que fazer um ataque direto à pessoa de Jesus. Em que sentido? Primeiro, eles abraçaram duas linhas de pesquisa que deu início ao que nós chamamos de Jesus histórico. A busca do Jesus histórico. Porque eles disseram, o Jesus que aparece lá nos evangelhos não é o Jesus da história, é o Jesus produzido ou fabricado pela fé daqueles primeiros cristãos que eram ingênuos. E é interessante isso, eles diziam que os primeiros cristãos eram ingênuos. E então eles dividiram em dois braços. Um braço foi o grupo que disse, esse Jesus sequer existiu. Isso foi uma invenção tal que ele sequer existiu. E um outro braço disse, não, olha, é muito radicalismo dizer que esse cara não existiu. Mas com certeza ele não disse o que disse. Tudo que ele está aí na Bíblia foi inventado pelos discípulos. Ele nunca disse esse negócio de que ele era Deus. E aí começou essa pesquisa. Mais de 200 anos depois dessa pesquisa, o primeiro braço praticamente extinguiu. Ainda tem um doido ou outro que aparece por aí, mas falando para você literalmente disso, eu sou um pesquisador da área bíblica, há mais de 20 anos trabalho com o campo de pesquisa de exegese bíblica, então o que eu estou lhe falando são dados realmente do que nós encontramos na academia. Desse primeiro grupo que disse que Jesus sequer existia, você hoje tem aproximadamente 0,05% que ainda vão dizer que ele não existiu. É mais ou menos essa a estatística. Há mais de 20 anos atrás apareceu um doido de novo com esse negócio. Até processão da Igreja Católica na Itália, por ter inventado um homem que nunca existiu. Perdeu, não tem... aí você tem que fumar muita maconha para insistir que ele não existiu. Diz, rapaz, larga essa cachaça que está fazendo mal para você. Quero largar essa cachaça porque... Mas um outro grupo que ficou, não, ele de fato existiu, mas ele não é quem a Bíblia diz que ele é. E esse grupo se fortaleceu depois da década de 70,
com um movimento chamado Jesus Seminar, que visa investigar essa questão de Jesus histórico, e eles têm tomado umas surras feias por aí, nas pesquisas deles. Coisa assim, feia. Mas perceba, essa era a primeira questão. Questionar Jesus. O que eles não contavam é que tinha de um outro lado um grupo de pesquisadores muito sérios que iam destruir as suas teses. O outro ataque, então, foi, ora, de onde que vem essa ideia de Jesus como Deus e Jesus como um Messias? Antigo Testamento. E aí eles foram lá, pegaram e começaram a mostrar, supostamente, que o Antigo Testamento estava cheio de erros e contradições. Inclusive mentiras. Pegue, por exemplo, o caso da Torá. Torá é o que nós conhecemos como Gênesis a Deuteronômio. Todo o registro do Antigo Testamento e do próprio Novo Testamento é que o autor da Torá chama-se Moisés. Esses homens foram lá e começaram a inventar supostas fontes de composição. Inclusive, nesse meu livro do mito, eu demonstro as loucuras dessas supostas teses ou fontes de formação, porque se são fontes, tem que passar por critérios literários, análise literária. E nenhuma dessas supostas fontes resiste a uma simples análise literária, Pois bem, eles começaram a dizer, não, então Moisés não escreveu nada, teve 4 autores de épocas diferentes, totalmente contraditórios. Olha como isso está na sua Bíblia de uma forma muito sutil. Pegue aí a sua Bíblia. Gênesis 2. Versículo 3. Termina dizendo, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera, literalmente em hebraico, é isso que eu estou dizendo para você, não é o que o tradutor colocou aqui. Porque nele descansou de toda a obra que fizera para criar. Esse é o texto hebraico literal. Aí vem o versículo 4. Algumas traduções, eu não sei como é que está a sua tradução, pegaram a primeira parte do versículo 4, diz assim, esta é a gênese dos céus e da terra, colocaram um ponto final, e na outra parte, eles colocaram então o título. Quando os céus e a terra foram criados, eles separaram 2.4a de 2.4b. Alguém tem uma tradução com essa marcação aí? A sua? Ela termina em 2.4a e depois 2.4b. Isso? Joia. E começa dizendo, a parte B, quando os céus e a terra foram criados. É mais ou menos isso que eles traduziram? É isso aí? Olha só, a cachaça é forte, irmão. Eita, nós, é forte. E a nossa tradução diz assim, esta é a gênese dos céus e da terra. O que as pessoas não percebem é que tanto essa tradução aqui, que eu estou usando, quanto a que o irmão está usando ali, que é pior do que essa aqui, no caso porque a marcação é totalmente liberal. Ambas são liberais na sua afirmação. Por quê? Deixa eu lhe explicar. Os liberais, para tentar provar que há uma contradição, ou várias contradições na Bíblia, eles pegaram esse versículo 4 e dividiram em 2 para colocar a parte A no final do texto que começaria em Gênesis 1, versículo 1. É como se a primeira parte começasse. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o final seria, e esta é a gênese ou a origem dos céus e da terra, fechou a primeira parte. E a segunda parte, eles dizem, é uma outra fonte. Essa parte que foi do capítulo 1 até o capítulo 2, 4a, é uma fonte escrita por sacerdotes da época da Babilônia, a famosa fonte P de sacerdote em inglês, priestly, ou a fonte sacerdotal. Então, está aqui a separação. E esse 2.4b
B é uma outra fonte, que era do ano 700 e alguma coisa, 750 antes de Jesus. Essas duas histórias são duas histórias da criação totalmente diferentes. É uma história que vai de Gênesis 1 até 2:4a e uma segunda história da criação de Gênesis 2:4b em diante. Aí eles criaram duas histórias da criação. E aí eles pegaram e disseram, agora olha como elas se contradizem. E aí eles começam a mostrar que existem contradições entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Como que eles conseguiram essa contradição? Cortando o texto. Esse é o primeiro problema. Agora, o problema é porque eles fizeram isso? Não. É porque, do ponto de vista hebraico, isso aqui é uma adulteração muito profunda do texto. Em hebraico, existem dois sinaizinhos que marcam quando uma ideia começa e um outro sinalzinho que indica quando ela termina. Tá? Não tem como mostrar aqui para você, mas vamos lá, vou te dar os nomes. Atiná é o primeiro sinalzinho e Siluk é o segundo sinalzinho. Quando a primeira ideia termina, o atiná aparece lá na última palavra da primeira parte. E quando, então, toda a ideia conclui, aparece um sinalzinho chamado Siluk, que diz, acabou a ideia. Ora, se Gênesis 2:4a é o final, adivinhe o que deveria estar debaixo da expressão de et toledoth hashamayim vehaaretz, que é a expressão que aparece aqui. Então, debaixo de terra, haaretz, deveria aparecer que sinalzinho se está encerrando? Atiná ou Siluk? Siluk, correto? Adivinha qual é o sinal que aparece aqui? Atiná. Que está dizendo que essa ideia está começando, ela acabou a primeira parte da ideia, então ela não está encerrando. E aí, quando eles pegam e fazem, quando o Senhor Deus criou os céus e a terra, 2:4b, o que deveria então estar debaixo deles? Atiná ou Siluk? Teria que ser o atiná, porque estaria começando uma nova parte. Perceba, o que esses caras fizeram foi um desrespeito com o texto, para poder criar supostamente duas histórias de criação e dizer, a Bíblia tem contradições. E algumas Bíblias aceitaram isso. Do irmão ali aceitou a cachaça ali que foi forte, irmão. Repreende esse levante da tua Bíblia, o espírito maligno que operou na tradução da tua Bíblia. Agora, qual é o outro problema e que a nossa Bíblia aqui aceitou também do liberalismo? A tradução Gênese ou origem. Em Gênesis, aparece uma palavra toledoth 11 vezes e ela marca a divisão do livro. Hoje à tarde a gente vai ter uma oficina de leitura funcional, que é linguística aplicada à Bíblia. Como você deve perceber a maneira que o autor organizou as ideias de um texto. E não é só o autor da Bíblia, é qualquer livro que você lê. Moisés organizou o Gênesis a partir da frase de et toledoth 11 vezes no livro. E em todas as 11 ocorrências, Toledoth aparece como descendência de, a geração de, e nunca a gênese de. Olha só outra ocorrência então, pega a sua Bíblia aí, 5:1. The et Sefer Toledoth Adam. Olha o Toledoth. Como é que o tradutor traduziu agora aí? Este é o livro da genealogia. Aí vem 6:9. The et Toledoth Noah. Mesmo Toledoth, de mesmo de et. E ele traduziu, eis a história de Noé. Aí a cachaça foi forte. Ele traduziu uma hora como Gênese, outra hora como genealogia, agora como história. E tudo isso está atendendo ao quê? Uma análise linguística do hebraico, como Moisés utilizou o texto. Não. Como Moisés redigiu o texto? Não.
todas essas traduções foram atendendo a critérios liberais. Ou seja, no caso da Almeida atualizada, eles não quiseram ficar mal com essa turma, e aí, porque eles tinham marcado em 2:3, eles fizeram a marcação certa do hebraico. Eles não beberam a cachaça lá da Bíblia do irmão que marcou em 2:4a. Não, 2:3. Mas para a gente também não ficar mal com o pessoal, né, vamos agradar gregos e troianos, vamos mudar a tradução de Toledoth para Gênese e não para a descendência. E aí, em cima desse tipo de adulterações, de traduções, de teorias hipotéticas de literatura, foi aí que surgiu, por exemplo, que Gênesis 1, no final das contas, era o quê? Um mito. Um mito. Quem é formado em letras aqui? Levanta a mão. Ninguém é formado em letras? Que é isso? Ah, você, joia. Então você vai lembrar, provavelmente, quando você estava na faculdade, que para um gênero literário ser identificado, existem 3 frames de identificação. Frame literário, frame linguístico e frame conceitual. Uma carta, para ser carta, tem que ter 3 frames. Um ofício, para ser ofício, tem que ter 3 frames. Um e-mail, para ser um gênero, e-mail tem que ter 3 frames. Todo mundo tem que ter 3 frames. Literário, linguístico e conceitual. Se faltar um deles, não é. Adivinha? Gênesis 1 não tem nenhum dos 3 frames que identificam a literatura mitológica. Nenhum dos 3. Adivinha? Gênesis 1 não pode ser mito. Há um outro capítulo nesse meu livro que eu mostro, então, o que é a historiosofia, um tipo de literatura que é comum hoje. Gênesis 1 foi escrito sob a ótica de historiografia moderna historiosófica. 3 frames. Isso cai também por terra uma outra mentira que disseram para a gente, que a origem da história como ciência é a Grécia. A Grécia, ela sabia contar história, rapaz. Estou falando sério para você, eu fui professor de história já. Tem umas mentiras que o pessoal conta. Do iluminismo mesmo. A grande revolução do iluminismo foi a Revolução Francesa. Que nada, França é palhaçada. A França ainda tentou criar uma terceira vertente, né, do iluminismo. Em vez da liberdade e igualdade, era liberté. Esse biquinho francês. Liberté, igualité, fraternité. Dormir. Rapaz, a Revolução Francesa acontece em 1789. A independência americana, 1776. Os americanos levaram a sério o negócio de liberdade e igualdade até hoje. A França, em 1789, quando fez a Revolução, levou tão a sério que quase levou o país a uma guerra civil. Porque eles não convocaram eleição, ou as eleições. O grupo predominante, que era o grupo dos jacobinos, tomaram o poder, o do Pântano sentou à direita, um outro grupo doido sentou à esquerda e criaram o centro-direita e esquerda dessa maluquice. E eles brigaram tanto que aí surge um outro doido chamado Napoleão Bonaparte e emplaca um império na França. Olha que coisa fantástica. É o ideal do iluminismo. Cara, quando você ouvir essa besteira de que a Revolução Francesa foi... Isso é coisa de marxista que não quer dar braço a torcer, que a coisa realmente aconteceu foi nos Estados Unidos. Tá? Não tem para onde você fugir. Ok, voltando aqui, a grande questão, então, é, a Bíblia tem erros, a Bíblia tem contradições. E eles começam a inserir isso paulatinamente. Se a Bíblia tem erros e contradições, o que é a Bíblia? Então eles passam a dizer, a Bíblia não é a palavra de Deus. Olha que coisa sutil. A Bíblia... Deixa eu tomar uma cachaça aqui para ficar forte a revelação. É forte, irmão. Tem uma outra melhor que essa aqui, velho.
Uma que passarinho não bebe. Preta, quentinha. Irmão, essa aí é... Ok. O que é a Bíblia, então, segundo esses caras? A Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus. Olha que coisa fantástica. Eu lembro quando eu cheguei no seminário, eu vinha de um mundo de análise literária. Eu sempre fui muito envolvido com estudos de literatura. Mas eu não tinha algumas noções. Eu lembro que um terceiro anista chegou para mim no seminário, olhou para mim e disse assim, ô calouro burro. Esse tratamento carinhoso que a gente tinha lá. Né? Bem carinhoso isso no seminário. Eu não sei como é na cristã evangélica, mas no seminário presbiteriano é assim, né? O calouro burro. Né? Tinha uma musiquinha que a gente cantava para o calouro na hora do refeitório, como boas-vindas, né? Que era muito legal, que era assim, o calouro chega. Aí tinha umas vozes, 4 vozes, né? Pensando saber tudo, o calouro chega, pensando saber tudo. Aí piedosamente nós dávamos as mãos, mas não sabe nada, olelê. Ele é orelhudo. Era muito amor no seminário. Eu nunca vi um local tão amoroso e piedoso como o lugar que eu estudei. E aí eu cheguei lá, estou lá no corredor, calorão. Aí chega o cara do terceiro anista, ô calouro burro. A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus, calouro? Aí eu fiquei, agora, hein? Eu achei mais bonita a formulação. Contém, né? Burro e liberal! É porque a formulação é bonita. A Bíblia não é. Ela contém. O que esses caras estavam dizendo? Uma coisa muito simples. Nem tudo que está aqui dentro foi Deus que revelou alguma coisa. Isso aqui, na verdade, é apenas a história de fé de um povo. No Antigo Testamento é a história do povo de Israel. E no Novo Testamento é a história de algumas comunidades de fé que deram origem ao cristianismo. Inclusive não foi nem Jesus o fundador foi Paulo, como todo mundo sabe. Isso aqui é liberalismo teológico. A Bíblia contém, ela não é. Tá, mas se ela contém, quem define o que é? Como saber, então, o que seria a palavra de Deus aqui nesse livro? E aí a questão é simples. A primeira resposta foi, é aquilo que é universal das outras religiões. O que estiver em harmonia com as outras religiões, lembra o problema? Liberdade e igualdade. O que é que eles estão tentando quebrar aqui? Igualdade. Porque nós dizemos, Deus só se revelou aqui. Não tem outro texto. Mas como é que ficam as revelações dos Espíritos? Não ficam. E o Bhagavad Gita? Não é. E o Corão? Não é. Maomé tomou muito sol na cabeça no dia que o anjo falou com ele. Eu não estou brincando, é só você estudar realmente. Maomé tomou muito sol na cabeça naquele dia no deserto, velho. Sabe, Deus-se lá já tendo visagem, né, visões. Ai que tivesse uma ervazinha ali. A parte da ervazinha é brincadeira, irmãos. Mas que ele tomou muito sol na cabeça quando ele recebeu a tal da revelação do Corão, isso é fato. Ok? Pois bem, nós dizemos, é a única revelação de Deus. Aí esses liberais vêm e dizem assim, não, é aquilo que é universal. Ou, rapaz, olha, não foi carne nem sangue que te revelou esse mistério, irmão, é grande. Não sei se está bom, eu esqueci de te avisar, mas já são meio-dia e 20. Que legal, obrigado por falar isso agora. São 12:20. Eu disse assim, olha, me avisa meio-dia para eu saber o tempo que eu ainda tenho, agora me avisa 12:20 já. Eu disse, que bom, obrigado. Mas vamos lá, irmão. Olha, e veio do jeito, rapaz, sem açúcar. Aleluia. É forte esse mistério, viu? Revelação foi profunda no teu coração agora, irmão. É que eu tomo café sem açúcar, irmão. Porque o cara toma café sem açúcar, entendeu? Esse negócio de pôr açúcar ali, isso aí não. Bom,
Voltando aqui à sobriedade da coisa, então o que esses caras disseram era, olha, é o que é universal. E eu não estou falando da Igreja Universal, tá? É universal das religiões. Pois bem. Outro grupo veio e disse, não, porque esse negócio das religiões também é meio confuso. Aí surgiu um cara chamado Friedrich Schleiermacher. Tá vendo? Coisa de macho esse negócio. Friedrich Schleiermacher. Ó, coisa de macho. Não é de Pierre. Não. Schleiermacher. Bicho liberal até a alma. E ele lançou um livro que, inclusive, foi publicado pela Fonte Editorial, a mesma editora que publicava os meus livros. Essa é uma das razões porque eu tirei meus livros da Fonte. Eu estava começando a ficar conhecido como liberal, vê se pode. É sério, rapaz. Quando esse meu livro aqui era publicado pela Fonte, o Wilson Porte Júnior, inclusive, que fez aqui, é um dos que recomenda a leitura, ele foi presentear o Franklin Ferreira com esse livro, e era da Fonte. O Franklin, mas não é liberal, não, coisa da Fonte. Você vê, eu estava começando a pegar uma pecha exatamente daquilo que eu tanto luto contra. A história é doida mesmo. Ai. Ok, então, esse Schleiermacher publicou um livro chamado Sobre a Religião. E ele diz o seguinte, olha, no final das contas, a religiosidade nada mais é do que a experiência do indivíduo com o divino. Se quando ele lê a Bíblia, ou lê qualquer outra coisa lá do Bhagavad Gita, Corão, e aquilo mexe com ele, fala com ele, aquilo é a revelação de Deus para ele e acabou. Porque a religiosidade nada mais é do que essa tua experiência com o divino. Agora, olha o que aconteceu, já que o nosso tempo está acabando. Deixa eu pontuar para você algumas implicações do que eles fizeram e que paulatinamente, assim como a água que bate na pedra, vai furando a pedra, não tem gritado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eles foram devagarinho, isso começou no final do século XVIII, a segunda metade do século XVIII. Nós estamos no século XXI e essas teses deles hoje são totalmente normais na igreja. Perceba, primeira coisa que eles fizeram, relativizar a palavra de Deus. Não existem mais absolutos na palavra. Como é que a gente percebe isso na igreja? Quando você está conversando com alguém, tentando mostrar para ela o que a Bíblia de fato ensina, essa pessoa olha para a tua cara quando ela está vencida, que ela não conseguiu contra-argumentar com você, quando ela não conseguiu mostrar que o ponto de vista dela, supostamente bíblico, não é bíblico, ela olha para a tua cara e diz, mas essa é a sua interpretação. Entenda, até o iluminismo com o liberalismo teológico vencer, nenhum cristão dizia isso. Nenhum cristão tinha a coragem de olhar para a cara do outro e dizer, essa é a sua interpretação. Porque todos eles tinham entendido que a Bíblia só tem um significado. Cada texto só tem um significado. Linguística de novo, cadê a nossa irmã formada em letras aí? Ali. Existe uma diferença entre o significado e o significante. Lembrou? Significante ou os significantes são vários. Mas o significado não. O significado é uno. O significado é imposto pelo autor. Hoje, na oficina de leitura funcional, eu quero te ajudar a entender isso. Porque exatamente por causa dessa mentalidade, que também invadiu outras áreas, não foi só a Bíblia, as áreas científicas. A gente está começando a achar que as palavras podem ter o significado que a pessoa quiser que tenha. Não, quando ela é usada dentro de um contexto, ela não tem. Sozinha, ela não significa nada. Uma palavra dita sozinha não significa absolutamente nada. Mas a partir do momento que ela se entrelaça com outras palavras, ou lexemas, que é o termo técnico que se dá na linguística, ela é preenchida de significado. E ali, então, esse significado aparece no discurso. Então, não tem esse papo, essa é a tua interpretação. Você pode dizer, bom, as implicações, as contextualizações são múltiplas, esses são os significantes. Mas não tem esse papo de que é tua interpretação. Ou é ou não é, alguém aqui está errado. Existe um certo e um errado.
Então, esse foi o primeiro impacto que eles conseguiram trazer para dentro da igreja, relativização. Segundo impacto, negação. A partir do momento que a Bíblia tem erros e contradições, como eles dizem, e o próprio Senhor Jesus teria cometido erros. Eu tive um colega no seminário, eu não sei que maconha ele fumava lá, mas uma vez nós estávamos num debate pesado sobre esse problema na sala de aula, e é sobre a questão da autoria de Moisés, e eu pontuei, além de não fazer nenhum sentido do ponto de vista da análise literária, eu perguntei isso para o meu professor, eu quero que você apenas agora me mostre como é que isso faz sentido nas palavras de Jesus, quando ele atribui a literatura da Torá a Moisés. Aí o meu professor olhou e disse assim, rapaz, Jesus se acomodou às tradições da época dele. Aí eu olhei para ele e disse assim, cara, engraçado. Quando trata de tradições nos evangelhos, se tem uma coisa que ele mais chocou os fariseus e toda a cultura, foi exatamente por não ter se acomodado às tradições. Aí você quer me dizer agora que nessa questão de autoria, que seria uma coisa tão simples para ele dizer, não foi, ele se acomodou nisso. Aí esse meu colega, já totalmente picado pela serpente do paraíso, olhou para mim e disse assim, cara, não dá para você entender que Jesus estava errado, ele não sabia nada de exegese, cara. Eu disse, desculpa, tá bom, desculpa a minha ignorância. Como diria um presbítero que eu tive, pena que eu não conhecia essa frase antes, o presbítero meu, ele diz assim, quando ele estava numa reunião, ele era um executivo de uma multinacional da Alemanha, e às vezes eles tinham umas discussões quando ele estava nessas viagens internacionais, e quando ele via que a discussão tinha tomado um caminho totalmente ridículo, ele diz assim, cara, desculpa, eu estou errado, você está certo, e errado sou eu que concordo com você. Então eu devia ter dito isso para o meu colega, está certo, cara, errado sou eu que estou concordando contigo. Perceba, negação da palavra de Deus. É em cima dessa negação, por exemplo, que nós não queremos mais pensar o nosso comportamento, o nosso procedimento, a partir ou sob a objetividade da palavra de Deus. Nós queremos pensar sob a perspectiva da cultura. Mas a cultura agora faz. Mas a cultura agora é assim. Eu vou falar isso aqui para vocês, não estou preocupado não. Até porque eu acho que vocês não estão nessa cachaça ainda, graças a Deus. Vocês ainda estão firmes, né? Você já percebeu as igrejas que estão ordenando pastoras? Qual é a base bíblica para isso? Não há lugar nenhum, fundamentação bíblica para ordenar pastoras nas igrejas. Qual é a argumentação que se usa? É a argumentação da cultura. A cultura mudou. E aí, quando se pega lá o texto de Paulo, é mais louco, né? Porque Paulo vivia numa cultura machista, não sei o quê. Olha lá, 1 Timóteo, Paulo falando sobre isso. O fundamento de Paulo para que a mulher aprenda em silêncio não é a cultura, é a criação. Porque Deus primeiro criou o homem. Então não é uma discussão cultural. Problema de relativização, problema de negação da palavra. Terceiro, problema com a suficiência das Escrituras. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, se a Bíblia contém erros e contradições, ela não pode ser suficiente para o homem em todas as épocas e para o homem todo. É aqui que várias áreas científicas perderam a noção de que toda a ciência tem que ser controlada pela ótica da palavra de Deus. Há uns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, me convidou para dar uma palestra lá sobre o problema da teologia e a filosofia. Qual o diálogo entre essas ciências? E foi uma palestra para professores da Unesp. Alunos também participaram, era aberto aos alunos. E a minha grande questão era muito simples. Até o século XVIII, todas as ciências eram
controladas. Surgiram e eram controladas. Não é que apenas eram controladas. Elas surgiram e eram controladas pela teologia e não pela filosofia. Era sob a ótica de um Criador que todas as ciências surgiram. Todas. Matemática, medicina, biologia, química, o que você pensar das áreas científicas tiveram origem na teologia e não na filosofia. Por causa de uma revelação absoluta. E aí quando chegou a parte lá, e a filosofia? A filosofia era uma cachaça doida que foi tomada pelos iluministas, que não concordavam com a ideia de uma verdade absoluta, e eles então usurparam o lugar da teologia para controlar o pensamento científico. Qual é o resultado disso? Uma ciência que não sabe nem onde ela está, totalmente confusa. Então nós temos um problema de não suficiência, relativização e negação. E hoje a igreja está caminhando nessa direção. Quantos de vocês que já fizeram faculdade pensando a tua área de formação sob a ótica da Escritura? A nossa faculdade começou a treinar um grupo de professores da Escola Presbiteriana de Cuiabá, um treinamento de pós-graduação em aconselhamento bíblico, com o foco na educação. Você sabe qual é o grande choque? É que esses caras aprenderam tudo de Paulo Freire, aprenderam tudo de Piaget. Eles só não aprenderam a educação sob a ótica da Escritura. E agora estão vivendo esse processo de reaprendizagem de tudo isso sob uma ótica bíblica. Se eu posso te dizer, pelo menos 3 grandes impactos do liberalismo na igreja são esses 3. Relativização, negação e a não suficiência da Escritura. Só para eu fechar, você sabe onde aparece isso? Gênesis 3. Satanás relativiza a palavra de Deus para Eva. Satanás nega a palavra de Deus para Eva. E Satanás nega a suficiência da palavra de Deus para que o homem vivesse a vida abundante que Deus deu a ele no jardim. Se me é permitido fazer um paralelo, e eu creio realmente nisso, o liberalismo que entrou na igreja é demoníaco. Ele expressa o mesmo espírito de Satanás no Éden. E não me surpreende quando Paulo diz, 1 Timóteo 4, que nos últimos dias a igreja seria conduzida ou ensinada segundo ensinamentos de demônios. Tome cuidado. Tenha certeza de que o que você está aprendendo não é um ensinamento demoníaco em nome de uma pseudociência construída sob as bases desse iluminismo maligno que entrou na igreja. Que Deus te ajude e te dê graça nesse processo. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo com os teus filhos, obrigado pelo privilégio de conhecê-los. E meu pedido é que o Senhor agora permita que eles possam digerir todas essas questões e, compreendendo, possam trazer suas mentes cativas à tua palavra, à verdade da tua palavra, para serem guiados em tudo nas suas vidas pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.